Então, no leite, nós temos açúcar, que é a lactose, que é o carboidrato. Nós temos proteína, que é a caseína, principalmente, mas também temos outras proteínas do soro do leite. E nós temos a gordura do leite. A lactose é o açúcar do leite. Então, algumas pessoas, elas desenvolvem uma incapacidade de digerir completamente o açúcar do leite, chamado intolerância à lactose. E nós vamos desenvolvendo isso durante a vida. Você pode ter nascido sem intolerância à lactose, pode ter vivido a sua infância e adolescência sem intolerância, e agora na vida adulta, depois de um tempo, você desenvolveu a intolerância à lactose. E aí, se você consumir laticínios, né, produtos feitos a partir do leite de vaca, que contenham uma enzima chamada lactase, né? Então a indústria adiciona essa enzima que o seu corpo tem incapacidade de produzir completamente, você acaba consumindo, né, produtos derivados do leite, porque você está suplementando uma enzima que seu corpo não tem capacidade de digerir. E se você não digere bem a lactose, você tem geralmente sintomas associados ao trato gastrointestinal, como gases, estufamento, diarreia, prisão de ventre, mas também pode ser sintomas extragastrointestinais, né, causando dermatites, enxaqueca, tá? Confusão mental. Não necessariamente está associado à parte gastrointestinal. Mas o grande problema não seria, quando a gente fala em autoimunes, o grande problema não seria especificamente a parte açúcar do leite, a lactose, e sim a caseína, que é a parte proteica do leite. E essa, infelizmente, a indústria não consegue retirar a proteína do leite ou adicionar enzimas que o seu corpo não produz, né, para poder digeri-la completamente. Então, sempre quando você pensar em leite, e não é só leite, em tudo o que se faz com leite, você não tem que usar a palavra lactose, e sim a palavra caseína, porque o grande problema é a caseína, que é a proteína do leite, e não o açúcar do leite, que é a lactose. Se o problema do leite fosse só a lactose, seria fácil. A gente adiciona enzimas que a gente não produz e tá tudo certo. Ou então fermenta, né? Então, quanto mais fermentado o leite, quanto mais fermentado o queijo, mais curado, menos lactose a gente vai ter. Então, o grande problema é a caseína. E qual é o problema com a caseína? Nós não temos capacidade de digerir. Algumas pessoas mais que outras. Se você não tem capacidade de digerir essa bolota de proteína, quando ele chega no seu estômago, você tem que quebrar ele em pedacinhos pequenininhos, para que quando ele chegue no seu intestino, ele consiga passar pelas vilosidades intestinais de forma saudável, sem causar dano nas vilosidades intestinais, e para que ele possa ser assimilado pelo seu corpo. Só que se você não tem capacidade de digerir completamente esse alimento, que é o leite e derivados, que todos nós temos dificuldade em digeri-lo, ele acaba passando pelos buracos no seu intestino. E esse passar pelos buracos do intestino vai desencadear uma resposta imune. Seus anticorpos, suas células de defesa, vão agir para atacar esse laticínio, porque ele entende que é algo que o seu corpo precisa se defender, tá? Então, o grande problema do leite e derivados não é a lactose, e sim a caseína. E você não vai encontrar no rótulo isso escrito, sem caseína, porque não existe laticínio sem caseína, tá? Então, você que me segue aqui já faz um tempo, de uma vez por todas, você precisa entender a diferença entre lactose e caseína, tá? E entender que o problema de ativação desses anticorpos é relacionado à caseína e não à lactose, ok? Solucionamos esse mistério? O que não há problema se você ingere a manteiga, porque a manteiga é feita com a gordura do leite. E especialmente a manteiga ghee, ela é uma manteiga
que sofre um processo de clarificação, ou seja, tudo que é resquício de proteína e açúcar e lactose é eliminado, e só fica a gordura em si, que é a parte boa. Então, quando você ingere manteiga ghee, você não está ingerindo lactose nem está ingerindo caseína. Então, é ok a manteiga, porque é a fração gordura.